o ato barra arco reflexo, ele é algo que não passa pelo nosso cérebro. Ele acontece devido a uma ação da nossa medula espinhal. Como assim? Você já imaginou se a gente, quando tocasse numa panela quente, simplesmente precisasse pensar: nossa, estou tocando em uma panela quente. Nossa, vou tirar agora a minha mão para não me queimar. Isso daí faria com que você saísse com a sua mão queimada. Concorda comigo? Pois é. Só que o ato barra arco reflexo, ele não precisa passar pelo cérebro. Ele é algo que acontece involuntariamente. Simplesmente a gente não precisa pensar para tirar a mão da panela que está quente. A gente tira rapidamente, a gente tira num arco, num ato reflexo. Isso foi o que salvou a vida de Pablo Marçal. Isso foi em frações de segundos, pessoal. Essas fotos que eu tirei aqui, elas têm diferenças de milésimos de segundos, tá? A Marçal ele rapidamente defende, né, o golpe da Atena ali, que ele não apenas tentou atingir o Marçal, tá? Contundindo, né? Ele não assim, de cima para baixo, né? A favor da gravidade. Não, 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 não. Ele jogou, tá? Ele jogou isso no intuito de atingir ali a cabeça ou a região cervical do Pablo Marçal, tá certo? Você consegue ver aí claramente que o Pablo Marçal consegue se defender a partir do arco barra ato reflexo. Isso salvou a vida do Pablo Marçal. E eu vou provar a vocês o porquê disso ter acontecido. Isso poderia ter gerado algo irreversível e tirado a vida deste homem aqui, tá? E esse cidadão, se o país fosse sério, estaria preso, enjaulado nesse exato momento. Vamos lá? Eu vou explicar para vocês. Então tá aqui, pessoal. Isso daqui é um esquema da nossa coluna vertebral, tá? A nossa coluna vertebral, ela é tão somente uma região que protege algo chamado de medula espinhal. A medula espinhal, ela tá aqui no meio, tá vendo? Ela fica aqui no meinho, tá? Sendo protegida pelas vértebras que aqui estão, ó, colocadas. Vértebras cervicais são 7. A gente nomeia de C1 a C7. As torácicas, as lombares e as sacrais. Mas essas últimas aí não vão interessar muito. O que atingiu o Marçal e o que levou ele ao hospital foi justamente uma lesão aqui nessa região. Mas José Luiz da Atena, ele mirou no crânio, tá? Podendo atingir a região aqui, ó, cervical, e também, por que não, poderia causar uma lesão aqui na torácica. E o que é que isso poderia causar, Falcão? Poderia dar problema? Sim, problema, e problema grave. Problema incapacitante, poderia deixar simplesmente totalmente sequelado, transformar em um vegetal o Pablo Marçal, ou simplesmente até mesmo tirar a vida instantaneamente. E eu vou explicar o motivo e como. Vamos embora. É o seguinte, pessoal, a medula espinhal que está aqui sendo protegida, tá, por essas vértebras, ela é responsável por colocar, né, assim, inervar, né, regiões ali importantes, tá, do nosso corpo, como a questão ali do centro respiratório, como regiões motoras, tá, aqui, ó, motoras aqui, movimentação dos membros superiores, dos membros inferiores, tá? Ela está relacionada a tudo isso, não apenas a questão da sensibilidade, tá? O Pablo Marçal ele poderia parar de sentir dor em qualquer uma dessas regiões, mas também parar de mover, ou seja, ele poderia virar paraplégico ou tetraplégico. E se atingisse principalmente aqui nessa regiãozinha aqui, que é a região cervical, poderia causar uma parada respiratória instantânea e tirar a vida do Pablo Marçal nesse momento. Não é nenhum exagero falar isso daí, tá? Como é que isso aconteceria, Falcão? Uma cadeira de 5,5 kg lançada por um troglodita, um indivíduo enorme como José Luiz da Atena, poderia fazer o seguinte. Vamos lá? Então, vamos focar. Como é que o que José Luiz da Atena fez que poderia transformar Pablo Marçal em alguém, vamos começar, paraplégico? Vamos lá? É o seguinte,
A paraplegia, ela é a paralisia dos membros inferiores. Membros inferiores é o que, Falcão? Entenda como membro inferior a coxa e a perna. Então, Pablo Marçal ele poderia perder a sensibilidade das pernas e também a movimentação das pernas, tá certo? Se simplesmente alguma dessas vértebras aqui, ó, tá? Fosse lesionada, alguma dessas fosse lesionada e comprimisse a medula que está aqui no meio, tá? Na região torácica. Na região lombar também, tá certo? Mas eu vou focar na situação que ocorreu, onde ele mirou na região superior aqui, né? Mais ou menos aqui nessa região aqui do Pablo Marçal, tá? Simplesmente, meus amigos, nas vértebras torácicas, tá? Que vai de T1 a T12, ou seja, são 12 vértebras, tá certo? Simplesmente você poderia ter uma perda da função motora. O que é perda da função motora? O cara não mais realiza movimentos. Ou sensorial, não sente mais nada. O cara fica paraplégico. Se simplesmente o Datena conseguisse atingir de maneira eficaz e fragmentos, né, ali das vértebras, tá, comprimissem, lesionassem a medula que está aqui no meio, tchau, tchau, meu amigo. Isso é super fácil de acontecer, tá? Poderia ter feito com que ele, se não tivesse se protegido naquele momento, se tornasse alguém paraplégico, tá? Simples, e não tinha nada que fazer não, tá? Não tinha nada que fazer não. Uma vez que lesionou, acabou. É igual acidente de carro, tá? É igual acidente de carro, é igual as situações aí que vocês veem. Uma situação onde uma cadeira de 5,5 kg provocasse uma compressão, tá, na medula, isso poderia causar uma perda total e completa dos movimentos dos membros superiores e inferiores, braços e pernas, total perna e coxa, né? Eu falo perna, mas vocês entendem como membro inferior, tá? Coxa, perna, braço, antebraço, tudo, tá? É cadeira de roda total, de C1 a C7. Se simplesmente, tá, você tivesse uma lesão nessa regiãozinha daqui, tá, Pablo Marçal não estaria nem andando, nem mexendo os braços se fosse efetivado aí o ataque do senhor José Luiz da Tenda, tá? Que deveria estar preso num momento como esse, tentativa de homicídio ou de causar lesão corporal grave, tá certo? Agora vamos para uma possível lesão ali na região de C4 a C7, né? Quarta vértebra cervical até a sétima, tá? Vocês conseguem ver aqui, ó. Tô fazendo aqui o círculozinho. Ó, uma lesão aqui nessas vértebras poderia resultar, tá, no paciente ficar tetraplégico com um grau assim um pouco diferente, né, de severidade. Se a cadeira atingisse a região da quinta vértebra cervical, isso permitiria com que o Pablo Marçal ainda mexesse um pouquinho os ombros, mas não mexesse nem mãos e nem pernas, ou seja, era quase um vegetal humano. É isso que iria acontecer com o Pablo Marçal se fosse efetivado o ataque do senhor José Luiz da Atena. Mas a gente vai continuar. Vamos lá. O que é que poderia tirar a vida instantaneamente de Pablo Marçal? Bom, pessoal, vértebras como a vértebra cervical 1 e 2, a C1 aqui, né? É o axis hiatus, né? C1 e C2, essas duas vértebrazinhas, elas são as mais críticas de todas. Em acidentes de trânsito, em situações onde o paciente acaba por lesionar essas regiões, o paciente não só ele pode ficar tetraplégico, ele pode simplesmente morrer imediatamente. Por quê? Porque ela inerva um localzinho chamado de bulbo. O bulbo, pessoal, ele faz parte tão somente do controle da nossa respiração, tá? Ele faz parte do nosso tronco encefálico. No tronco encefálico a gente tem, tá, o nosso centro respiratório. Muito bem, pessoal, aqui é uma imagem muito sugestiva do nosso cérebro, tá? Dividido ele em lobos, tá?
lobo frontal, lobo parietal, occipital e temporal. Vou tentar fazer isso da maneira mais simples possível. É o seguinte, se o senhor José Luiz da Atena atingisse o lobo frontal, que é justamente o mais provável, né, que ele conseguiria atingir, né, ali na região da testa mesmo, né, do Pablo Marçal, onde ele mirou, tá? O que acontece é que no lobo frontal, simplesmente, a gente pode ter o quê? A gente pode ter uma alteração da personalidade, né? Pessoas que têm uma alteração no lobo frontal, elas mudam drasticamente de personalidade, ficam com um comportamento impulsivo, ficam simplesmente desinibidas, fazem decisões inadequadas, tá? Tem problemas em realizar funções executivas, funções motoras também, tá? Nessa região daqui do lobo frontal tá o córtex motor, que é o responsável justamente por fazer o quê? Executar as funções motoras, como o próprio nome diz, resultando, né? Não apenas seria na região ali que eu comentei anteriormente das vértebras, né? Mas também se você atingisse essa região do cérebro, onde tem o córtex motor, você poderia causar uma paralisia, né? Basicamente ali nas funções motoras do paciente, né? O paciente poderia ter essa perda aí significativa, tá? Esse é o tal do lobo frontal que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? A outra região que ele poderia ter atingido, logicamente, é a do lobo parietal. Esse aí que você exatamente está vendo aí de amarelo, tá? As alterações podem acontecer simplesmente uma perda sensorial, é uma perda realmente ali da sensibilidade. O paciente ele acaba não sentindo dor, não sentindo calor, não sentindo o toque. Isso, lógico, acaba tendo impacto na vida do paciente e você não tendo o discernimento de que algo está doendo, ou que está quente, ou que está frio, tá? Eu já vi paciente, no caso, era cadáver já, né? Já era ali uma pessoa morta. Uma pessoa que não tinha sensibilidade, ele foi fazer uma compressa, né, na região ali da perna, tá? Ele simplesmente teve uma queimadura do mais alto grau e foi a óbito, tá? Por quê? Porque não tinha sensibilidade, tá? Então é isso daí, tá? Lobo parietal, ele está relacionado com perda sensorial. Aí a gente também pode ter problemas de percepção de espaço, né? A pessoa pode ter a perda da capacidade de se orientar no espaço, basicamente impedindo de fazer aí tarefas, né? Que, enfim, exigem, né? Alguma coordenação, dirigir, desenhar. Imagina uma pessoa ativa como o Pablo Marçal, tá? Temos também o lobo temporal. Esse é extremamente importante, tá? O lobo temporal, vocês estão vendo aí, é esse de verde. O lobo temporal, ele está relacionado com basicamente memória e reconhecimento, linguagem, tá? Simplesmente se a pessoa tiver uma lesão no lobo temporal, ela pode, tá? Ela pode ter um problema ali de formação de novas memórias, ou seja, o indivíduo ele não vai aprender, não vai ter mais uma capacidade cognitiva, né? Ele pode ter uma amnésia grande, severa, tá certo? Pode ter uma alteração no comportamento, entre outras. E para não alongar tanto, o lobo occipital, que é o que está aí mais avermelhado, rosado, tá? Ele está relacionado ao aspecto visual, tá? Processamento visual. Simplesmente a pessoa pode ter dificuldade de perceber, né, de enxergar basicamente, né? A pessoa vai perder de maneira parcial ou até total a visão, né? Isso poderia acontecer com toda certeza se Pablo Marçal tivesse sido atingido dessa região, mas devido ao golpe ter sido feito, né, na região frontal, era muito mais provável que acontecesse lesão aqui, tá? No lobo frontal, no parietal e no temporal, tá? Um pouquinho mais difícil nessas outras regiões aqui, na parte posterior do lobo parietal e do occipital, tá? Pegando um pouco do temporal. Mas basicamente você poderia ter causado todos esses danos no Pablo Marçal, o senhor Luiz da Atena, José Luiz da Atena, que deveria, nesse momento, estar na prisão, na cadeia por tentativa de homicídio, tá certo? É isso que deveria ter acontecido. Um forte abraço, até a próxima. O canal está monetizado agora, você pode virar membro do canal, você pode escolher qual tipo de membro você deseja, tá? Se você gostou do vídeo, tem um valeu demais aí, você pode escolher, você pode clicar para poder contemplar o canal. E é isso daí. Um forte abraço, gostou do vídeo, compartilhe com os outros. Até a próxima. Tchau, tchau.